Olá, que bom te ver por aqui. Bem-vindo ao Equilíbrio. Eu sou Jair Stacanelli, psicólogo, apresentador do Horizonte Debate da TV Horizonte e que nesse tempo de isolamento social estou fazendo o equilíbrio aqui do consultório, te desafiando, te chamando para uma conversa em nome desse tempo que estamos vivendo, das adaptações que estamos vivendo. Falando em adaptações, todas as gerações passam por algum tipo de processo, todas elas. Se hoje estamos enfrentando a pandemia, que é no fundo um exercício de aprendizado, que é no fundo um exercício que nos coloca frente à busca pela cura, à busca pela vacina, a uma busca por nos adaptarmos à necessidade do isolamento, fazemos com que a sociedade ela cresça de certa forma. Eu não sou muito romântico com relação à pandemia, não. Eu gosto muito de uma fala do Luiz Felipe Pondé, filósofo, que diz que o que ele está mais torcendo é para que as coisas voltem ao normal. Eu também. Essa ideia de que nós vamos crescer enquanto sociedade, enquanto pessoa depois da pandemia, eu acho que a gente não precisa disso para poder crescer. A gente precisa de normalidade para poder crescer. Só que a pandemia vem trazendo alguns desafios. Era sim necessário construirmos mais estruturas para recebermos as pessoas que porventura pegassem o coronavírus. Hoje, enquanto falo, o Brasil já se distanciou dos 70 mil mortos, quase 2 milhões de infectados. Nós estamos falando de uma população enorme que precisou sim de estrutura. A montagem dos hospitais de campanha, uma pena no Rio de Janeiro, os hospitais estarem todos superfaturados. Precisamos de montar aqui em Belo Horizonte, na região da Gameleira, no Parque da Gameleira, um hospital de campanha para variáveis mais de 700 leitos de enfermaria e de um pouco mais de complexidade. Nós construímos dezenas de milhares de leitos de UTI para oferecer para a população que porventura pegasse o coronavírus e tivesse as complicações. Só que como profissional da saúde mental, eu nunca vi um esforço governamental e da sociedade para se aumentar os números de leitos de natureza psiquiátrica para tratamento da saúde mental. Durante a pandemia, 2 pontos são perceptíveis, são passíveis de conferência em termos de dados. Houve um maior consumo de álcool das pessoas e um maior consumo de drogas em função das apreensões diversas que a polícia e os órgãos de segurança fizeram. Ou seja, a saúde mental das pessoas ela não ficou legal ao longo da pandemia, o que é óbvio. Só que o que faremos para tratar da saúde mental dessas pessoas? Essa é uma pergunta, é um desafio. Ao longo do tempo, nós, principalmente nós psicólogos brasileiros, junto ao Conselho Federal de Psicologia e ao Congresso, nós lutamos de forma política e de forma muito eficaz e ferrenha contra os manicômios. Era necessário fechar os manicômios. Manicômios não eram estruturas para tratamento das pessoas. Pelo contrário, eram estruturas de mais adoecimento. A querida cidade de Barbacena, ela teve no seu entorno um hospital psiquiátrico que foi muito mais palco de morte, tortura e confinamento do que, longe disso, tratamento da doença mental. Hoje, o Museu da Loucura, que lá em Barbacena está, e eu sugiro para que você, que é estudante de psicologia, conheça o Museu da Loucura em Barbacena, para que se entenda que aquilo nunca foi tratamento. Só que o que faremos quando fechamos os hospitais psiquiátricos? O que é feito? O que é feito do sujeito que usa álcool demais e que precisa de uma estrutura que faça a sua contenção e que faça o seu tratamento quando ele está em surto, quando ele está em risco? O que fazer quando um jovem usa droga de forma crônica por vários dias? Aonde acolher esse jovem? Não é num ambulatório comum. Os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, são dispositivos importantíssimos, mas eles precisam estar aparelhados. O CAPS que a gente conhece como CAPS 1 é aquele CAPS que abre às 8 horas e se fecha às 5 horas da tarde, mas ele não oferece, por exemplo, o tratamento para as pessoas que estão em surto na madrugada. É preciso o CAPS 2, o CAPS 3, é preciso o CAPS AD, que é o CAPS de álcool e droga, que funciona 24 horas por dia, que funciona de segunda a segunda-feira com o psiquiatra à disposição. O que se viu
numa tentativa de prever casos, de fazer com que tratemos os casos na Covid-19, também precisa acontecer com relação à doença mental, porque são muitos os irmãos que temos, um familiar que tem esquizofrenia, um familiar que tem transtorno bipolar, e quando existe o surto, essa família fica completamente refém, sem saber o que fazer. Porque o número de CAPs é muito baixo, o número de leitos de psiquiatria no Brasil é muito baixo, o investimento é muito baixo. Existe uma iniciativa que em países que fazem esse investimento acontece e é sensacional. Eu me lembro de programas de televisão, Globo Repórter, CQC, e de estudos na própria universidade que fizeram um pouco desse processo de divulgar essa iniciativa, que são, por exemplo, as residências terapêuticas. Uma casa com 6, 8 pessoas, que divide, que cozinha junto, que tem lá a sua equipe de médicos que vão, como os médicos da família, que vão a essa residência terapêutica cuidar dessas pessoas que lá estão. Só que isso demanda investimento, como o coronavírus exigiu investimento. Muitas vezes, os políticos, superfaturando os leitos que receberam os pacientes da Covid-19, acham que a doença mental, que tratar usuários crônicos de droga, são pacientes indignos desse tratamento. Que bobagem! Nós observamos nesse governo a retirada, por exemplo, de médicos, psicólogos e assistentes sociais do Conselho Nacional Antidrogas. Ou seja, o Conselho Nacional Antidrogas, hoje, ele está tratando com figuras da Igreja Evangélica, da segurança pública. Dependência química é um problema psiquiátrico que exige muito mais do que isso e exige leitos. A Covid-19, o isolamento, a pandemia trouxeram desafios que não são só apenas de natureza clínica e de natureza emergencial, do tratamento das urgências, mas também da saúde mental. Como anda, telespectador da TV Horizonte, a sua saúde mental no isolamento? É preciso a gente também pensar nisso. O governo não fez. E agora, na medida em que a pandemia vai passando, e ela passará, o que faremos para tratar das pessoas que abusaram do álcool, abusaram das drogas na época da pandemia, mas também daquelas pessoas que tiveram muito mais comorbidade de ansiedade, muito mais comorbidade em função da depressão? O que faremos? Precisamos também investir e falar sobre saúde mental. Esse era o desafio que eu tinha me proposto no programa de hoje. Um abraço e até o próximo Equilíbrio. Tchau!